Tchan! Tudo bem, pessoal? Tranquilo? O objetivo aqui, então, desse vídeo, a gente está no fim aqui do domingo. Cheguei em casa, fiz algumas coisas que eu precisava fazer da faculdade. E estou aqui para comentar com vocês, então, essa prova do Enem, mais especificamente a prova de redação. Prova de redação que está nesta folha linda, cheia de rabiscos. E além de eu comentar a prova de redação com vocês, o meu objetivo é comentar sobre o meu rascunho. Léo, o que que tu escreveu aí? O que que tu colocou como ideias, né? Tô vendo que tu fez um rascunho aí, sim, eu fiz um rascunho. Nem sempre faço rascunho, então eu vou explicar para vocês por que que eu fiz o rascunho também e comentar, obviamente, essa prova do Enem, ok? Bom, vamos para a redação, pessoal. O objetivo não é eu comentar a prova de linguagem, nem a prova de humanas, eu vou comentar então a redação, qual foi a minha percepção. A primeira coisa, obviamente, abro a prova hoje à tarde e vou para o meu comando de redação. Está aqui embaixo. Percebam que eu circulo ou faço um quadriculado no comando, que é o tema especificamente que eu preciso escrever. Confesso que novamente fui surpreendido. Assim como ano passado fui surpreendido com o tema em relação aos surdos, né, formação educacional, né, de surdos no Brasil, esse ano vem um tema que eu não esperava. Né, para quem sabe, para quem é meu aluno, a gente deu alguns chutes sobre o tema e esse especificamente não estava. Ainda que, por exemplo, tecnologias seja um tema que é sempre forte no Enem, inclusive foi um dos meus chutes que eu dei ontem para eles, a tecnologia estava entre eles, mas manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet é um tema bem específico, né? Não é um tema geral. Pessoal, o que eu achei do tema? Eu não gostei. E vou explicar para vocês por que eu não gostei desse tema. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, na minha opinião, é uma proposta de redação com pouca capacidade argumentativa. Essa é a minha opinião. Aqui tem pessoas que eu conversei, confesso que pouco li coisa na internet, pouco conversei com colegas, mas vi algumas notícias e confesso que algumas pessoas me falaram, eu achei fácil o tema. Outras, obviamente, falaram, eu achei difícil. A minha opinião e o meu relato como aluno também que fez a prova de à tarde, eu senti dificuldade para fazer o texto, ok? Ainda que pelo rascunho, que a gente confere daqui a pouco, eu tenha fluído bem as minhas ideias, ok? Consegui fluir bem aqui, tive bastante conteúdo para trazer, mas eu acho que não é um tema fácil de se falar, principalmente com uma prova que é orientada para alunos que estão saindo do ensino médio. Léo, é importante tratar a temática. Pessoal, acho que a gente tem que fazer uma distinção entre coisas na prova do Enem. O quão é importante a gente discutir a temática e o quão é importante é a gente aplicar essa temática como um comando de redação. Eu acho que é muito difícil para um aluno que sai do ensino médio, ou até mesmo um aluno que está em cursinho, falar desse tema numa redação do Enem. Aqui, percebam que o tema foi um pouco aberto, ok? O tema foi um pouco aberto e deixou a par do aluno verificar se ele concordava ou não com esse tema que foi dado. Então, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Aluno, qual a tua tese? Qual a tua opinião forte sobre esse tema? Tu acha que é um problema? Tu acha que a manipulação é algo positivo, algo negativo? Então, basicamente, a tua tese seria, então, uma posição tua referente a esse problema. Ok? Pessoal, algo muito importante, tá, que eu devo mencionar aqui é em relação à importância dos textos motivadores. Foram dados 4 textos motivadores aqui. Né? Eu tenho um primeiro texto, né, do Daniel Verdu, com o título Gosto na Era do Algoritmo, né, que fala sobre uma descrição, então. Depois eu tenho o texto 2 do Pepe Escobar, intitulado A Ciência Ditadura do Algoritmo, também fala um pouco disso. Eu tenho o texto 3, que é com imagens, que é numa pesquisa do IBGE. Acredito que muitos alunos tenham tirado informações desse gráfico, ok? E o texto 4, então, do Tom Chatfield, sobre como a internet influencia secretamente nossas escolhas. Pessoal, aqui eu quero fazer algumas considerações, ok? O tema foi amplo, na minha opinião, o tema surpreendeu, na minha opinião, tá? Ele abandonou
o que vinha sendo tratado nos últimos anos em relação a um determinado tipo de minoria. Então percebam que nos últimos anos eu sempre tenho uma minoria que foi abordada no Enem. Então vamos lá. Desde o novo Enem de 2009, o indivíduo frente à ética nacional, o trabalho na construção da dignidade humana. 2011, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. 2011 foi o último ano em que o Enem considerou a questão de tecnologia que voltou nesse ano de 2018. Em 2012, a partir de 2012, principalmente, a gente tem tratado de minorias. Então, movimento migratório, 2012, efeitos da implementação da Lei Seca, 2013, publicidade infantil em questão no Brasil, em 2014, a persistência da violência contra a mulher, em 2015, 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, em 2018, então, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Perceba que o comando mudou totalmente. O comando anteriormente ele era baseado em algumas palavras como caminhos, né, desafio, Brasil, sociedade brasileira, em questão no Brasil, no século XXI. Então, esses comandos com essas palavras sempre foram retomados, mas parece que esse ano eles resolveram mudar. Né? Então, essa formulação de frase tradicional que vinha sido trazida na prova do Enem não veio. Okay? Por que eu acho difícil? Eu acho a capacidade desse tema para intervenção, principalmente na competência 5, a proposta de intervenção eu acho baixa. Okay? Essa é uma opinião muito pessoal minha. Eu não gostei do tema em virtude disso, em virtude da argumentação ser um pouco, eu acho que uma argumentação um pouco fraca, tá? Aqui, pessoal, era muito importante e muitos cursinhos falaram sobre fake news, como chute para tema de redação, fake news, ok? Aqui não é fake news, pessoal. Aqui é sobre manipulação, comportamento, usuário, internet. Principalmente essas 4 palavras-chave. Manipulação, comportamento, usuário e internet. Não é para falar de fake news. Aí muita gente acabou comentando em algumas matérias que eu li agora. Fake news está relacionada com manipulação então, do comportamento do usuário na internet. Vários falaram que sim, mas, pessoal, eu não vejo conexão entre fake news com manipulação, então, do comportamento do usuário na internet. Transmitir uma fake news eu não acho que seja uma manipulação do comportamento de um usuário. Eu acho que o usuário compartilha porque ele acha que é relevante ou ele não filtrou essa informação, mas eu não vejo muita relação. Ainda que algumas pessoas considerem, eu não vejo, tanto que eu não citei na minha redação fake news, ok? O próprio presidente, pessoal, Temer, ele fez um tweet em que ele disse que tinha gostado muito do tema da redação porque abordava notícias falsas. Mas esse não é o tema da redação, não é notícias falsas, não é fake news. Alguns professores falaram, acertei o tema da redação, fake news. Não, não é o tema da redação esse. Ok? Então foi uma mudança assim, de espectro do que vinha sendo cobrado, principalmente em relação a minorias, foi algo que me surpreendeu. Ok? O que mais que eu queria falar com vocês? Algo importante é que o tema da redação, até o ministro mencionou, que foi decidido no meio desse ano, pessoal, o tema da redação. Ele não foi decidido há pouco tempo. Então, em relação a atualidades na redação, novamente, isso é um contexto atual de tecnologia, sim, porque a tecnologia está no nosso dia a dia, acaba virando parte da nossa vida, mas não é um tema assim, de atualidade que saiu na mídia há pouco tempo, é um tema que é discutido, assim. Teve um caso muito relevante com o Mark Zuckerberg há pouco tempo, né, em que ele teve que declarar por que o Facebook, então, teria talvez divulgado informações e que ele se comprometeria em reverter muito dinheiro para cuidar das informações individuais das pessoas, ok? Então, de certa forma, esse era um tema que vinha sido trazido, mas não era um grande chute das provas, ok? Eu selecionei 10 temas para os meus alunos ontem no aulão, né, que eu mencionei com eles aqui, eu fiz uma transmissão com eles, e eu tinha citado 10 temas, né? O tema 3, e até aproveitando para falar sobre isso, muitos youtubers, muitos canais de YouTube tentaram adivinhar o tema, obviamente, e citaram o assédio a crianças, né, a questão da pedofilia na internet em relação a crianças. Né? Principalmente em relação aos 45 anos do caso Abracelli, que foi uma menina que, né, foi
violentada, enfim, depois foi morta com ácido e tal, foi uma questão muito delicada, 45 anos. Geralmente essas questões de data, muitos acham que cai, mas tem caído pouco em redação e na prova em si, datas comemorativas, porque a prova tem um banco de questões, não necessariamente eu vou tirar uma questão veiculada ao ano, então, enfim. Mas, novamente, os chutes de cursinhos em relação ao tema da redação não parece que surtiram tanto efeito. Falar de tecnologia, obviamente, é chavão, inclusive foi um dos meus chutes. Eu dei 10 chutes, então o meu primeiro chute foi em relação a doenças, que poderia cair algo relacionado a doenças mentais, vícios como álcool, obesidade, vacinação DST. Eu citei 5 tipos de doença. Eu acho que um grande grupo de doenças poderia ter caído na prova. 2, em relação aos desafios dos idosos no Brasil, né, dessa população. 3, em relação às crianças, principalmente em relação a crimes virtuais, né, cyberbullying em relação a crianças, foi um chute que eu dei. 4 seria em relação à gravidez na adolescência, um problema muito grande no Brasil. 5, a persistência histórica do trabalho escravo no Brasil. 6, fake news, né, que seria o tema de mídia. 7, eu dei um tema de tecnologias em relação a dispositivos eletrônicos, acesso ao dispositivo, a desigualdade que a gente tem ao acesso a dispositivos eletrônicos no Brasil ainda. 8, em relação aos povos indígenas na cultura brasileira. 9, intolerância, que seria homofobia. E 10, em relação à minoria, que seria desafios dos deficientes físicos. Ainda eu dei um 11º chute, que 11 é o número da sorte. Eu dei em relação ao meio ambiente, poderia cair algo relacionado a lixo, água e energias. Então, foram 11 temas gerais que eu dei para eles. Obviamente que se tu pensar, eu citei crimes virtuais no terceiro tema, ok? Eu citei fake news na 6, mas não é fake news aqui, ainda que tenha sido tratado de tecnologia. E eu citei aqui, então, a questão das tecnologias, né, os dispositivos, na 7. Então, você pode me dizer, eu comentei, mas não é um tema específico, tá? A redação do Enem sempre é uma caixinha de surpresas, e novamente esse ano foi uma caixinha de surpresas para mim. Tá bem, pessoal? Eu vou comentar a minha redação brevemente com vocês, tá? Para encerrar o vídeo aqui, o que eu fiz de rascunho, o que eu fiz de ideias, tá? Novamente lembrando a importância dos textos de apoio para essa prova, ok? A importância dos textos de apoio para delimitar o que a gente teria que trabalhar. Vocês vão perceber que na minha prova está muito rabiscado isso aqui, ó. Por que está tão rabiscado? Por que eu circulei tanto? Justamente para entender o comando que me foi pedido. Percebe que eu coloquei aqui, ó, sem Brasil, ou seja, eu não envolvi o Brasil nesse pedido, que foi algo que diferenciou em relação aos últimos anos da prova do Enem, né? Principalmente em relação às palavras-chave, né, pessoal? Percebam que eu circulei, ó, manipulação, comportamento, né, dados. Então, em relação a isso, a manipulação do comportamento por meio de dados, não é fake news. É como as empresas têm utilizado essas informações, que elas têm acesso a nós, porque a gente permite no contrato quando a gente abre uma conta. Só que, de que forma elas têm utilizado isso, né? A questão mais de Big Data, que é uma coisa que a gente comenta, né? Os grandes dados, como é que essas empresas utilizam esses grandes dados, né? Para indicar um produto que a gente compra, para indicar uma lista de coisas que a gente deva assistir, ou uma lista de músicas que a gente deva ouvir, né? Anúncios, venda de anúncios para empresas que dão uma orientação em relação ao nosso poder de escolha. Então, essa era a questão, não era fake news, né? Então, a importância da leitura dos textos motivadores para indicar o que a gente precisava trabalhar. Fiz várias circulações de algumas palavras-chave e busquei sinônimos para minha redação, ok? Novamente, não estou trabalhando com uma minoria, estou trabalhando com um assunto, inclusive o assunto não é Brasil, pode poder ser tratado mundialmente esse assunto, ok? E é algo que diferenciou esse tema nos últimos anos. Então tá, eu vou dar basicamente uma ideia do meu rascunho, do que eu trouxe para minha prova, ok? Aqui. Eu fiz rascunho, às vezes eu não faço rascunho, tá? Então eu fiz rascunho justamente porque eu tive um pouco de dificuldade em escrever esse texto. Tenho que ser franco. Pessoal, geralmente quem me conhece sabe, eu gosto de trazer bastante conteúdo de fora para o meu texto, e aqui não foi diferente. Eu fiz uma introdução, como é que eu fiz meu texto, tá? Eu fiz uma introdução baseada em Alice no País das Maravilhas, que tem uma cena que eu gosto bastante, os meus alunos sabem disso, porque eu cito essa cena na primeira aula, que ela, então, a Alice tem uma parte da obra que ela chega numa árvore, o mestre gato está em cima da árvore, e ela pergunta para o mestre gato para onde ela vai. Aí, então, ela delega para o gato o caminho que ela deve seguir. Então, eu fiz uma analogia com os usuários
né, que ainda sem saber, muitos deles não sabem, né, tem um comportamento na internet direcionado por alguém externo. No caso do gato, ele decidiria, então, mediante a pergunta da Alice, para onde ela iria. Assim como a internet, por meio desses órgãos, diriam para nós para onde a gente vai. Então, basicamente, eu fiz essa analogia na introdução. Depois, eu fiz a minha tese baseada numa opinião forte referente ao problema, que essa manipulação ela deveria ser combatida, a gente não deveria ser favorável a essa manipulação, certo? Então, aí eu indiquei dois argumentos, eu fiz dois parágrafos, obviamente, de desenvolvimento. O primeiro, pessoal, eu abordei a questão da dependência da tecnologia, como isso nos afeta em relação à indústria, possibilitar essa questão de manobra das informações, ok? E o segundo parágrafo foi sobre liberdade individual. Então, eu foquei em dependência tecnológica e liberdade individual como causa de manutenção de um problema ou indicação do meu desenvolvimento, tá bem? Eu citei, pessoal, bastante coisa de fora, como eu disse. Eu citei um sociólogo espanhol aqui, que ele tem livros sobre o Castells, que ele fala sobre dependência, né? Que a gente está tão dependente da internet quando a era industrial foi dependente da eletricidade, tá? No outro parágrafo eu também citei o Nicholas Negroponte, que é um cientista americano, que ele fala sobre que a tecnologia, a gente é tão dependente da tecnologia que ela faz parte da nossa vida. A gente não trata mais a tecnologia como computadores, a gente trata da tecnologia como nossa vida em si. Então eu citei dois autores um pouco mais novos, ok? Nos meus dois momentos. Obviamente, eu faço a citação, mas eu faço a analogia com o problema, ok, pessoal? No primeiro eu foquei mais em independência, no segundo eu foquei em liberdade. Quando saiu, por que eu não estou lendo meu rascunho de forma total para vocês? É porque eu mudei muita coisa do meu rascunho para transcrição depois, na sequência de frases. As ideias mais ou menos foram as mesmas, mas eu mudei muito. Então não adianta eu ler isso aqui porque mudou. Aí quando sair o scanner ano que vem eu leio para vocês. Espero que a nota seja boa, tá bem? Então eu fiz uma contraposição de era industrial no momento 1 também, né? Eu falei sobre dependência. Aí na sequência eu mencionei também Aristóteles, eu trouxe uma obra que eu gosto dele chamada Ética Nicômaco, que ele fala uns conceitos de equilíbrio, e eu mencionei o Aristóteles também no meu desenvolvimento 1. Tá? No meu desenvolvimento 2, eu citei a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, depois eu fui ler as questões, eu vi que tinha uma questão de Declaração Universal de Direitos Humanos, mas eu já tinha passado a limpo a minha redação, então foi. Porque, em geral, eu recomendo é citar nas questões, não citar, né, pessoal? Se tem alguma questão do texto, não citar isso na redação. Então, além do Nicolas, eu citei no meu desenvolvimento aqui, eu citei o Sartre também. Para quem me conhece, eu gosto bastante do Sartre, ele fala sobre liberdade e responsabilidade, citei esse conceito de liberdade e responsabilidade. E fiz uma analogia também com Durkheim, né, no conceito de exterioridade, generalidade, coercitividade, que é uma questão também que a empresa de fora faz com que a gente se comporte de uma forma. Então vocês podem pensar que tem bastante autores, sim, percebam, né? Eu falei 5 autores para vocês, ok? Diferentes. 5 autores aqui. Mas eu consegui, eu acho que eu consegui contextualizar sempre com a minha opinião, não fazer citação externa, mas eu sempre citava algo de fora e amarrava, obviamente, com a minha opinião e com o problema dado. Eu não fazia uma citação extensa, obviamente, fazia a citação rápida e logo já amarrava com o problema. Ok? A minha conclusão, fiz duas propostas bem detalhadas, quem vai fazer o que, como e para quê. Utilizei governo federal e escolas de nível fundamental médio da rede pública, junto com famílias, para que a gente discuta essa questão, principalmente em relação a como esses pais estão acompanhando seus filhos nas escolhas dos conteúdos, né? Mais em relação à curadoria de conteúdo, que é algo que eu mencionei também no meu desenvolvimento. Eu mencionei também o conceito de entropia, um conceito físico que eu gosto bastante de utilizar, que a gente tem muita informação, há uma desordem de informação, só que será que a gente tem que delegar esse poder a uma mídia externa, ainda que a gente esteja num lugar abundante de informações? Isso é um questionamento que eu fiz também. Tá bem? Além da segunda minha proposta, eu falei que cabe ao indivíduo, juntamente com a sociedade civil, em parceria então com organizações não governamentais e associações, buscar a fiscalização, buscar a necessidade de que órgãos responsáveis fiscalizem essas empresas para ver se essas informações estão ou não sendo utilizadas de forma correta, assim como aconteceu com o Mark Zuckerberg em relação ao Facebook.
O meu fechamento de texto, que é algo que eu gosto bastante, os meus alunos sabem, eu retomei a Alice, que eu mencionei lá na introdução, e retomei os conceitos de liberdade, responsabilidade, que eu mencionei também em relação às citações que eu fiz. Então, percebam, eu fiz retomadas da minha introdução e do meu desenvolvimento. Certo, pessoal? Eu acho que é isso, tá? Então, meu rascunho está aqui. Eu utilizei essa folha anexa aqui também para desenvolver as minhas ideias, né? Ó, percebam aqui, ó, eu tenho o argumento 1, conclusão 1, argumento 2, conclusão 2. Obviamente, as minhas duas conclusões retomando, porque eu disse nos dois desenvolvimentos, né? No D1 eu disse isso, que eu faço uma proposta da conclusão para essa. Fiz no meu D2 um desenvolvimento, então eu faço uma conclusão para essa, para intervir no problema referente ao que eu mencionei antes. Ok? Então, fechou essa redação de 2018. Obviamente, como eu disse, o comando da redação foi um pouco complicado. Eu acho que é um tema difícil. Pensando em Brasil, em situação Brasil, eu acho que os alunos vão ter muita dificuldade de produzir um texto bom, assim, pensando num nível global. A gente teve muitos candidatos fazendo a prova, né? Foram 5 milhões e 500 mil candidatos inscritos, mas esse ano a gente teve um percentual de ausência, então foi cerca de 1 milhão e 400 mil, pelo dado que eu vi, de ausentes. Então a gente vai ter cerca de 4 milhões e 100 mil redações corrigidas. Número grande, mas ainda assim a média tende a ficar aí com uns 500 poucos e algumas coisas. 500 pontos é algo que tem sido a média nos últimos anos do Enem, né? 500 e alguma coisa na redação. Né? Eu acho que é um tema difícil em relação principalmente à proposta, pessoal. Como a gente, como indivíduo, vai intervir numa relação empresarial? Não entende? Eu acho que é um pouco difícil. Tá bem? Os alunos que eu tenho conversado parecem ter tido dificuldade na redação. Sim, eu também tive, então acho que, né, foi comum ter a dificuldade. Né? Mas o mais importante aqui, pessoal, é não se estressar agora, focar na prova da semana que vem. Lembrando que exatas têm um TRI diferente, né? A discrepância em matemática, em natureza, com física, matemática, biologia, química, física e biologia, e matemática também, dá um desvio maior, porque em geral as pessoas vão um pouco pior, então tomem cuidado com essa prova e nessa semana revisem os assuntos, obviamente, que caem para essa prova, ok? Não adianta chorar, não adianta reclamar, o que passou, passou, vamos focar para frente no que a gente pode fazer ainda, certo? Fazer a prova também. Como eu dou aula de matemática e física, essa é uma semana de revisão com os alunos também. Vou procurar uns temas que mais caem e tal. Focar em exatos essa semana, tá, pessoal? Não tem nada decidido, a prova de redação é sempre uma caixa de surpresas, principalmente em relação à correção, no mínimo 2 corretores, no máximo 3, quem sabe uma banca pode corrigir o texto. Né? Redação do Enem é sempre um desafio, me surpreendi novamente com o tema, ainda que tenha sido um tema tratado de tecnologia. Com os meus alunos a gente fez 2 temas esse ano relacionados à tecnologia, a gente fala de fake news no tema em relação aos desafios da tecnologia, só que o tema foi mais amplo, foi em relação ao acesso e os desafios da tecnologia, então a gente não acertou o tema especificamente, embora tenha trabalhado, inclusive no chute ontem com o pessoal sobre o que poderia cair. Enfim, por isso que eu digo, o importante para a redação do Enem é a gente entender de fato o texto dissertativo argumentativo, o que, que ele representa. Como fazer uma redação boa, independentemente do tema que caia. Vocês têm que ter um repertório para que, sei lá, vocês consigam escrever na folha, colocar conteúdo e amarrar com a problemática e fazer essas coisas independentemente do que venha, ok? Então é isso que eu gostaria de tratar nesse vídeo. Certo, pessoal? Tranquilidade, calma, boa prova para todos no próximo domingo. Quem tiver alguma dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários, me mandar um e-mail, então, para riquesrosa@gmail.com. É isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Prova do Enem, então, sempre surpreendendo uma caixinha de surpresas essa redação. Novamente, os chutes não foram tão coerentes, né, em relação a assédio e pedofilia, assim, a gente falou muito na internet nessa semana. Obesidade infantil também, vi vários chutes em relação a isso. Fake news também se foi falado, mas não caiu fake news. Então, cada vez mais eu tenho percebido que, de fato, a gente precisa entender o que é um texto dissertativo argumentativo para o Enem, com uma introdução bem feita, com uma estratégia introdutiva bem feita, com uma expansão de estratégia bem feita, com uma tese bem clara, uma introdução com tópico frasal bem feito, estratégia argumentativa bem feita, com expansão, causa, consequência, confirmação de problema,
Uma proposta de intervenção que respeita os direitos humanos relacionada com o que você disse anteriormente, retomando esses conceitos, resolvendo esses dois, fazendo uma intervenção nesses dois e fazendo um fechamento de texto, obviamente. Lembrando das 5 competências que a gente vai corrigir o texto. Norma culta, né, norma culta, atendimento ao texto ativo argumentativo, repertório sociocultural produtivo com defesa de tese, compreendendo a proposta, coerência com seleção e organização de argumentos, coesão e proposta de intervenção, as 5 competências que a gente vai ter essa redação corrigida. Não tenho ideia de quanto eu tirei nessa redação. Vamos ver. Tento seguir um padrão de texto que eu tenho utilizado nos últimos anos. Nos últimos 3 anos foram 940. Vamos ver o que essa caixinha de surpresa nos espera. Tá bem, pessoal? É isso. Forte abraço, boa semana a todos e até mais.